Mamma Mia, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera e A Noviça Rebelde. Musicais aclamados da Broadway também fazem sucesso entre o público brasileiro. O que essas montagens têm em comum? Lá na montanha um pastorzinho, leio, 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 grita pra cabra o seu gritinho, leio, leio, no. A mais famosa atriz musical do país, Chiara Sasso, iniciou sua carreira aos 8 anos, mas seu interesse por musicais surgiu mais tarde, quando foi com a família assistir à peça O Fantasma da Ópera, nos Estados Unidos. Na verdade, eu descobri que eu cantava aos 11, então com 8 eu nem sabia que eu cantava. Surgiu meu interesse pelo canto quando eu fui assistir O Fantasma da Ópera, nos Estados Unidos, né? Minha família me levou e eu fiquei fascinada. E foi cantando junto com o CD que eu descobri que eu sabia cantar, que eu tinha uma voz, né? Que eu tinha algum dom. E aí eu comecei a fazer aulas por conta disso. Com 14 eu fiz meu primeiro musical e foi por acaso no Rio de Janeiro, foi o Banana Split. Aos 14 anos, Chiara fez seu primeiro musical, mas entre as 15 peças que já atuou, o personagem que mais marcou foi a Bela, de A Bela e a Fera, seu primeiro grande papel no teatro. Eu acho que A Bela e a Fera marcou muito por ser meu primeiro grande espetáculo e é uma coisa muito daquele sonho da criança realizado, né? Poder ser a Bela, então isso é uma coisa muito legal. E todos os outros me marcaram de alguma forma. A Bela e a Fera, assim como vários outros filmes, teve uma adaptação feita para o teatro. E o inverso também acontece, com peças teatrais que são adaptadas para o cinema. Mas será que assistir esses longas ajuda na hora de compor um mesmo personagem no teatro? Chiara Sasso responde. Eu faço exatamente o contrário, eu não assisto, que é para não imitar. Porque a imitação é sempre uma meleca. Você nunca vai ser tão bom quanto ou melhor do que aquela pessoa, então pra quê, né? Então eu acho que o bacana é montar o seu próprio, até pra não haver comparação. Eu quero saber o que sabem lá. Se engana quem pensa que Chiara solta a voz apenas no teatro. Mesmo sem ter visto nenhuma peça da atriz, com certeza você já ouviu ela cantar. Eu quero saber, quero morar naquele mundo cheio de amor. Comecei a fazer dublagem com 18 anos. E meio que caiu no meu colo. Eles precisavam de várias cantoras para fazer o Hércules, né? Para fazer aquelas musas do Hércules. E eu tava na época em cartaz com um show chamado Broadway em Café, que tínhamos eu, a Cacau Gomes e a Maria Bravo. Então a gente foi fazer teste e foi aí que eu comecei a entrar nisso. E o próximo foi Pequena Sereia, que aí eu já fui convidada para fazer, porque eles tinham gostado do meu outro trabalho, acharam que minha voz tinha a ver. E uma coisa meio que foi levando a outra, mas eu nunca procurei esse negócio de dublagem, foi uma coisa que aconteceu. É uma pena que assim, hoje em dia a maioria dos desenhos da Disney não tem música, né? Então os personagens não cantam, né? Agora a Princesa e o Sapo teve, agora eu não sei se eles vão voltar com isso. Além de dublagens e peças teatrais, Chiara Sasso também já atuou no cinema e nas telinhas, e acha a experiência enriquecedora. Perguntada se tem medo de ficar estereotipada, a atriz responde. Eu acho que estereotipar é uma besteira, principalmente no teatro musical, que é uma coisa tão difícil de se fazer, onde você tem que ser bom nas 3 coisas. Então uma pessoa achar que você só sabe fazer aquilo, eu acho de uma enorme burrice, em primeiro lugar. Mas realmente o que eu amo fazer é teatro musical, mas se te pintar uma oportunidade bacana de fazer alguma outra coisa, tipo longa-metragem que eu filmei há 2 anos atrás, sabe, eu vou provavelmente querer fazer, porque eu gosto de passear nas áreas, eu gosto de aprender. A gente está sempre aprendendo. Sempre disposta a enfrentar novos desafios, Chiara viu seus papéis se inverterem. Acostumada a fazer sempre a mocinha nos musicais, atualmente a atriz interpreta uma personagem mais velha e conta como está sendo. É maravilhoso, porque é uma coisa que eu pleiteio fazer há um tempo, já saí dessa coisa de mocinha, né? E agora no Mamma Mia está sendo uma experiência muito boa, estou podendo mostrar, né, mais o meu lado de atriz e dessa coisa de mulher madura que já passou por tudo, e não é mocinha que está passando por tudo. Eu fiquei com muito medo por ser uma coisa muito fora da minha realidade, da minha idade, da minha experiência, mas eu trabalhei muito com o diretor, fiz muita coisa para me levar a aprender tipo, o que eu posso fazer para passar essa emoção, que é uma vivência que eu não tenho, entendeu? Eu não tive filha, não tive tudo isso que aconteceu com a Dona,
Então eu passei por muita coisa para conseguir chegar num nível que eu achasse, tá bom, eu tô convencendo pelo menos. Mas todo dia mesmo depois da estreia é uma eterna busca de melhorar, de descobrir alguma coisa nova. Então tem um outro peso, né? Tá sendo muito bom. Dó é pena de alguém, eu ando para trás. Outro desafio que apareceu para Chiara foi atuar com crianças pequenas na peça A Noviça Rebelde. Nesse caso, a preparação do elenco sofre algumas mudanças. Quando isso acontece, na Noviça, que eram 3 famílias de crianças, então muita criança, né, para preparar vocalmente, cena, tudo, o que acontece é que eles começam a ensaiar 2 meses antes da gente, só as crianças. Então eles ensaiam as crianças, quando a gente começa a ensaiar, elas já estão mais encaminhadas. Teve uma, quando a gente começou a ensaiar, ela tinha 4. O pai teve que ensinar a diferença entre esquerda e direita para ela aprender a coreografia, e ela aprendeu o texto, ele lendo para ela, né, porque ela não lia. Então, muito gostoso. A maioria das peças em que a atriz atua são grandes sucessos da Broadway adaptados para o Brasil. O fato das músicas serem traduzidas pode causar certo estranhamento no público. Sobre isso, Chiara Sasso opina. Eu acho que a pessoa estranha o fato de ser assim antes de chegar no teatro. Depois, no meio da história, eu acho que não. Eu acho que uma coisa a história e as músicas são tão bem conduzidas que eu não acho que atrapalha, eu acho que pelo contrário, eu acho que as pessoas se surpreendem pro bem. O boca a boca com certeza ajuda muito ao longo dos anos, né? Então tá ficando uma coisa mais cultural. Então, mesmo as pessoas que têm bala na agulha para ir lá para fora, o amigo fala, não, pô, mas em português aqui no Brasil é muito legal, é muito bom. E as pessoas também vão abrindo a cabeça com relação a isso. Banda passando e soando clarinha, coisas que eu amo e são tudo pra mim. É difícil não comparar as produções americanas com as adaptações brasileiras. A maioria do público acredita que nos Estados Unidos as peças são melhores. Chiara Sasso discorda. Eu acho que depende muito da produção, como eles compram os direitos, né? Mas eu acho que as nossas peças aqui são muito mais enriquecidas pelo fato de, em primeiro lugar, ser uma novidade, quanto eu acho que o brasileiro sempre dá aquele que é a mais, sabe? Ele sempre é mais apaixonado ao fazer o trabalho e menos técnico e quadradinho que os americanos. Então eu acho que isso dá uma apimentada bacana. Mas a diferença do público americano no geral para o brasileiro é que o americano tem essa cultura de musical já há muito tempo. E aqui é uma coisa que as pessoas ainda estão começando a compreender. Por exemplo, tem dias que as pessoas vêm, acaba o número musical, as pessoas não sabem se pode aplaudir, se não pode, então elas não sabem direito como se comportar. Às vezes tem plateias que estão bem quietinhas, rindo baixinho e aplaudindo um pouquinho. A gente fala, eles estão achando uma bosta. Aí chega no final eles, nossa, não era nada disso. Depende muito da plateia. Que os musicais americanos estão fazendo sucesso aqui no Brasil, todo mundo já sabe. Mas será que isso pode incentivar a criação de produções originalmente brasileiras? Eu acho que sim. Eu acho que o problema com isso é que a maioria das pessoas que gosta de fazer musicais brasileiros, elas abominam musicais vindos de fora. E é aquela coisa, você não tem como negar. Se você gosta de musical, você tem que abraçar o fato de que é uma coisa que veio de lá, entendeu? O musical só existe aqui porque ele começou lá. E as pessoas têm alguma ideia do que é musical por causa das coisas de lá. Nem que sejam os filmes da MGM que os brasileiros têm acesso, os filmes antigos. Então é uma coisa cultural realmente americana. Sabe, muito do turismo de Nova York é pra musical, não é nem pra peça, é musical mesmo. Então eu acho que o fato do pessoal que faz musical brasileiro ter esse preconceito contra o musical americano faz com que eles não façam um trabalho tão bacana. Apesar das opiniões divididas, não tem como negar. O gênero musical é sucesso no Brasil e a atriz Chiara Sasso é peça-chave dessas grandes produções.